Muito bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil, no mundo. É um canal que está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram. E se você gostar do canal, eu peço que você, por gentileza, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é fundamental. O meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos o prazer de conversar com um artista muito especial, Geovan C.M. de Pontes, ou Geovan da Conceição, ele é da Paraíba, de João Pessoa. Geovan estudou na escola do Bolshoi, tem prêmios importantes na sua carreira e tem aí uma veia de escritor também. Nós tem uma história muito rica para nos contar. Vamos conhecer então um pouco sobre Geovan. Geovan estará conosco. O convite aqui está sendo feito. Geovan. Deixa eu só mudar aqui e ver como é que eu faço. Eita, eu tô no tablet, né? Então deixa eu me organizar aqui para Você ver como quer que que a eu gente faço. recomece ou tá tudo bem? Não, acho que dá para ficar. Deixa eu só organizar aqui, tá joia? Um Aham. minutinho. Ver como é que eu vou fazer, porque eu não imaginava que com o tablet ele fosse ficar virado assim. Tá bem, Geovan. Então estamos aqui, como vocês podem ver, com o Geovan C.M. de Pontes, ou Geovan da Conceição, aluno da escola do Bolshoi, escritor, e tem um cargo Eu só não, importante ali. Pois não? eu só não consigo te ver. Não sei o que está Geovan, acontecendo, mas eu não, não, só mais te ouço. isso vem acontecendo, já aconteceu 3 vezes, eu acho, mas eu não vi a pessoa me via, e agora pela primeira vez eu vejo o meu entrevistado, o entrevistado não me vê, mas no final dá tudo certo. Podemos Pronto, começar? perfeito. Podemos, com certeza, né? Um pouco nervoso aqui, mas Não vamos precisa, lá. não precisa. Gilvan, primeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Persona da Dança. É um canal muito modesto que tem a intenção de registrar parte da vida das pessoas que constroem a história da dança. Eu sempre falo isso e é a mais pura das verdades. E eu estou com muito prazer aqui falando com você, né? E quero saber de você, que estudou na escola do Bolshoi, mas não se tornou, muito provavelmente porque não quis, um bailarino clássico. Você tem uma outra vertente e o seu trabalho é Isso. muito profundo. Mas eu quero que você fale desse trabalho. Primeiro, Gilvan, por que você começou a dançar? Então, vamos lá. Eu me chamo Geovan da Conceição, né? De fato, eu estudei na escola Bolshoi, foi uma grande oportunidade que eu tive na vida, né? E isso bem no início ali na minha infância, né? Aham. E o balé, ele entra na minha vida em uma única apresentação, né? Em que eu fui aqui em um espaço chamado Espaço Cultural aqui em João Pessoa e eu assisti, né, uma apresentação da escola Bolshoi e a arte, ela me atravessou naquele momento de uma forma, né, ela me mudou completamente. E eu questionei até a pessoa que estava junto comigo, né? E nesse período, até então, eu estava em um abrigo de alta complexidade, então o meu histórico, né? Não é um histórico, é um histórico pesado, né? Já na minha infância, Uhum. ali no início da minha vida. E 4 anos aí, dentro daquele abrigo, a gente foi assistir uma apresentação que até então era para ser uma apresentação normal, né? Comum, Aham. assim, de lazer, para se divertir. E quando eu assisti o balé a primeira vez e eu pude ver naqueles garotos, né? A postura, a disciplina que aqueles meninos tinham, que era algo que até então eu não tinha. E a dança, né, obviamente, na hora aquilo me atravessou de uma forma que eu simplesmente desejei, né, dançar também, né, e questionei, tia, o que é que eles estão dançando? Porque é que a gente tem mania de chamar as pessoas de tia, né, o professor é tia. Aham. Aham. Aham.
E ela é balé, meu filho. Você nunca viu isso? E eu, não, nunca vi, né? Mas aquilo ali já me atravessou e eu fiquei assim, vidrado, sabe? E aí eu Aham. pedi a Deus para fazer parte, para estudar naquela escola. Eu queria dançar balé. Você Assim, mas tinha, não tinha desculpa, você tinha 10 anos nessa época. 10 anos de idade, exatamente. E E, aí, 3 semanas depois, né, eu não tinha nenhum tipo de vínculo. A primeira vez que eu tinha assistido balé na minha vida, a primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre a escola do Teatro Bolshoi. aham, Mas 3 semanas depois eles estavam, né, fizeram uma parceria com a prefeitura daqui e ah, eles estavam passando nas escolas e quando eu ouvi o nome, né, quando eu ouvi o nome muito forte, Bolshoi, eu já corri lá e fui fazer o teste e passei, né, com centenas, milhares de crianças, na verdade, fizeram o teste na época e eu fui um dos selecionados. ficou muito feliz. E como é que foi essa mudança, então, para Joinville? Bem, a minha vida ela é toda cheia de mudanças, né? Ela é feita Aham, disso, na verdade, né? Então, primeiramente, o início da minha vida ela iniciou dentro de uma favela, né? Dentro de várias favelas daqui da Grande João Pessoa. uhum. Depois eu fui morar em um abrigo, né? Como eu falei, que se chamava Morada do Betinho. E 4 anos depois veio essa mudança, mais uma mudança na minha vida, né? Para Joinville, né? Para Santa Catarina. Porém, na época, né, eu não fazia ideia de onde seria, né? Me Aham. ganharam muito porque disseram que era uma viagem que eu ia fazer a primeira viagem de avião. Eu só queria Ah, saber que eu ia viajar de avião. Eu não fazia ideia de onde ficava o estado de Santa Catarina, né? aham. Mas, assim, confesso que quando eu pisei o meu pé na frente da escola, na frente do Bolshoi, eu disse para mim mesmo, né? Não, esse é o lugar que eu vou ficar, né? Eu vou ganhar essa oportunidade. E, de fato, né? Deus me abençoou com isso. E eu concretizei esse lugar. E essa mudança, para mim, assim, não foi tão difícil, sabe? Hum, Dado, assim, as circunstâncias da minha vida, né? Eu aham. sempre já era um garoto acostumado, né? Em me desapegar, entendeu? Então, eu não tive muitos problemas com isso. Já os colegas que foram comigo, né? Choravam quase todo dia, né? Com Olha, saudades. é. Muito jovens, né? 9, 10 anos de idade. Então, super compreensível. Eu não tive esse problema, não. Não teve. Para você, eu acredito, aí você me confirma, que desde o início você percebeu que foi uma mudança para melhor, né? Sim, com certeza. Sair da água para o vinho. É, Bem, bem, como eu digo, né? Eu saí de uma favela, né? Sem oportunidades nenhuma, certo? Fui morar em um abrigo, as coisas já, tipo, melhoraram um pouco para minha vida. Aí uhum, a ida para o Bolshoi foi discrepante, né? Foi algo magnífico, assim. A gente morava em um dos bairros mais nobres de Joinville, né? A gente tinha todo o aparato, todo o amor, todo o cuidado, sabe? Era um lugar assim, é um lugar fascinante, né? Que a gente estuda muito, se esforça muito, respira arte de manhã, de tarde e de noite, né? Realmente assim, a nossa vida ela se fecha para isso, né? Que na verdade é algo muito importante, né? Muito bom. muito importante, né? Gilvan, já temos aqui, olha, tem alguém mandando coração para você e a Cintia Okuyama nos dando boa noite, está dizendo que está sendo um prazer assistir essa entrevista. Que maravilha, né? Boa noite para Gilvan, todos que estão na live. você viu os alunos da escola Bolshoi, sentiu que tinha ali uma certa disciplina, ou bastante disciplina, aquilo lhe atraiu, mas como Sim. foi essa disciplina no seu corpo todos os dias? Foi tranquilo? Em algum momento você pensou em deixar isso de lado ou não? Você abraçou essa vida sem pestanejar em nenhum momento? Como é que foi? Não, no primeiro momento eu abracei, com certeza, né? Abracei Uhum, muito. Inicialmente, na verdade, assim, quando eu entrei, né, e a atenção que a gente tinha, eu vim de um lugar onde eu não era tão bem, eu não era visto, né, na verdade. Então, assim, no Bolshoi era diferente, né? No Bolshoi as pessoas elas conseguiam enxergar algo em mim, né, que eu tinha talento, né, que uhum, de certa forma eles iam lapidar essa, né, essa habilidade que eu tinha, até porque quando eu fiz o teste, né, só passa quem de fato eles conseguem enxergar que em algum momento vai conseguir se desenvolver bem. aham. Mas assim, eu acredito, no meu primeiro ano não foi um ano muito difícil para mim, porque eu estava extremamente focado, sabe? E Eu entendi feliz? rápido, feliz demais.
eu entendi rápido como a escola funcionava, né? Que a disciplina, né? A educação e a disciplina eram coisas que eram bem valorizadas, bem vistas dentro da escola. Aham. Então, eu comecei a agir dessa forma, né? Eu sempre fui assim, desde criança, eu sempre fui um garoto assim muito perceptivo, sabe, para as coisas, como eu deveria me importar nos lugares, né? O que iria me direcionar para algo bom, importante para minha vida. Claro, dentro da maturidade de uma criança, né? Mas eu acredito que para mim eu tinha isso, né? Com um pouco mais de facilidade, eu tinha um pouco mais de sensibilidade, vamos dizer, Ô, né? Gilvan, E desculpe. pode ficar à vontade. O seu trabalho, como você define o seu trabalho hoje? A gente já dando um salto no tempo. O seu trabalho de dança contemporânea, ou você tem um estilo próprio, como é que você define o seu trabalho coreográfico? Então, hoje eu trabalho como chefe de divisão de dança aqui da Fundação Cultural daqui da cidade, né? Um É, cargo assim de fato importante, nós mas íamos também falar isso. trabalho isso. Mas a minha área, assim, eu me direciono, assim, eu me apego, eu gosto bastante mais do meu trabalho como professor, né? Hoje aqui também eu sou professor do Centro Estadual de Artes, né? Mais conhecido como CEART. E tenho a minha formação clássica, mas também dentro do Bolshoi a gente fazia aula de dança contemporânea, né? Então essa minha formação ela também vem do Bolshoi. Uhum. Porém, hoje eu trilho mais um caminho da dança contemporânea, né? Assim, claro, eu não quero, não é falando mal, obviamente, né? O Bolshoi, ele é uma escola muito focada na dança clássica. Hoje, assim, tem uma liberdade um pouco, né, maior com a dança contemporânea, mas, obviamente, é uma escola muito focada no clássico, né? E, Uhum. assim, particularmente, no decorrer da minha formação, né, eu fui começando, assim, a fazer questionamentos para mim, né, como artista, né? Uhum. Se de fato era a dança clássica que eu queria seguir, porque assim eu não conseguia sentir que eu conseguia ter um bom desempenho, né? Como é que eu posso dizer? Artisticamente, porque aquilo não me atravessava, tá entendendo? Ah, Então o Bolshoi ele me preparou muito, né, o meu físico, o meu psicológico, né? Mas no decorrer do tempo, principalmente depois da minha formação, né, eu uhum. comecei a buscar trilhar outros caminhos, né, outras possibilidades que me tirassem um pouco da dança clássica e que eu pudesse beber de outras fontes, né? Algo que eu pudesse potencializar mais esse meu lado artístico, que não fosse só a dança clássica, entende? Claro, eu gosto muito da dança clássica, mas hoje eu tenho um apreço assim, maior pela dança contemporânea, pela liberdade que ela me dá, né? Porque eu consigo, dentro da minha expressividade, né, colocar todos os sentimentos que eu tenho desejo, né? A coreografia que eu dancei fora do país, que eu montei, né, eu montei contando a minha história, né? O que dificilmente outro tipo de dança me daria essa possibilidade de fazer, entende? Foi nesse festival Então, aí, Gilvan, que seu trabalho foi premiado, né? Acho que segundo lugar, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E foi isso. chamado como visceral. Foi aí? Exatamente, né? Foi no Solo Tanz, né? No Internationale Solo Tanz, que acontece na Alemanha. E eu fiz uma dança, né? Fiz uma coreografia, né? Que eu dei o nome dela de fissurar, que é a intenção de criar fissuras, brechas na adversidade, né? Que é justamente contando esse período aí complicado, né? E nebuloso da minha vida, da minha infância, Uhum. né? Com muita violência, né? Com faltas de oportunidades, né? Então eu digo assim, violências de todos os tipos, né? Psicológico e físico, né? Então assim, foi uma coreografia muito forte. Eu confesso que assim, muitas vezes eu me questionava se eu estava me colocando em um lugar, em uma armadilha, né? Porque assim, de fato, teve um momento em que quando eu ia para o palco, era aquilo tão verdadeiro, tão real que eu ficava com medo de bloquear, né? Porque era muito intenso para mim. Uhum. Mas, graças a Deus, assim, eu consegui, né, colocar todo esse sentimento para fora e conseguir fazer, né, o que eu estava disposto, o que eu tinha me comprometido a fazer, né, e
recebi aí dos jurados, né? Essas palavras, né? Um dos jurados falou para mim que a minha coreografia, ela era uma coreografia visceral, né? E foi de fato uma palavra muito forte. Eu até durante a montagem da minha coreografia eu não havia pensado nesse nome, né? Mas eu acho que se encaixou perfeitamente. Gilvan, quando o artista ele coloca em cena aquilo que faz parte da vida dele, o trabalho ele obviamente se torna mais verdadeiro, né? Aí a gente acaba abrindo espaço para uma das facetas da arte, que é a tradução da vida. E é algo muito, muito importante, muito sério e que toca profundamente a plateia, talvez de uma maneira muito diferenciada, se a ideia primeira fosse apenas entreter. E aí você tem esse trabalho que a gente fala em prêmio, não que o prêmio em si seja importante, mas é no sentido de chamou tanto a atenção dos jurados que eles resolveram dizer, olha, o seu trabalho nos chamou a atenção e por isso você recebe esse prêmio. Eu queria tocar nesse assunto, dessas questões muito pessoais que transformam o ser humano que se torna um artista. Eu fiz aqui para o canal um especial sobre o Mikhail Baryshnikov. E os meus convidados, todos nós chegamos a uma conclusão. O Baryshnikov é diferenciado, ele interpreta de uma maneira única, ele traz muita emoção para a cena que outros bailarinos não fazem. Mas aí tem um detalhe na vida do Baryshnikov que não é um detalhe que pertence a outras pessoas. Ele perdeu a mãe aos 12 anos de idade, que já é muito sério, e a mãe cometeu suicídio. Muito forte. Buscar essa matéria-prima na vida pode ajudar, mas também pode trazer muita dor, você não acha? Com certeza. É até difícil de falar sobre isso, né? Mas assim, ele só se tornou o grande bailarino que ele é, né? Justamente porque ele conseguiu dançar em cima da verdade e da dor dele, entendeu? Eu vejo isso. Eu acho que eu penso que eu trilho esse caminho, que não é um caminho fácil, né? Eu tento potencializar a minha arte dentro da minha dor, que não é só minha também, que é a dor de muitos jovens de periferia, entendeu? Eu não dancei só narrando a minha história, eu narro uma história muito comum no dia a dia da juventude, né? Da juventude periférica, juventude preta e periférica, entende? Então eu acho que é algo que para mim é muito verdadeiro. Dói, mas é verdade, entende? É algo que me preenche como artista de uma forma completa. E você enxerga penso dessa forma. E você enxerga como necessário, né? Deve fazer parte do trabalho. Totalmente necessário, até porque a arte ela não pode ser algo só para a gente, né, assistir, achar bonito, né? O lugar da arte é um lugar de provocação, né? Isso. Também. Não é só beleza, né? Tem que tocar em coisas que são muitas vezes, né, um tabu dentro da sociedade, né? Ou que as pessoas às vezes não conseguem enxergar, né, as problemáticas de uma, ou não querem, mas aí a arte ela vem, né, de uma forma que vai te incomodar mesmo, entendeu? E não é para agradar todo mundo, não, é para sentir mesmo. E talvez esse incômodo possa gerar transformações que são essenciais, né, Gilvan? Antes da gente continuar, eu queria passar para aqui um elogio, um carinho que você acabou de receber de José de Cuervo, dizendo, sempre bom te ver tendo sucesso, Gilvan. Olha aí, o carinho é sempre bem-vindo. José, eu peço perdão porque eu não consigo ver tão bem aqui por conta do tablet, né? Passa muito rápido, mas eu estou vendo aqui Mas o José, a gente estudou juntos, né? O José, ele participou de um programa muito parecido com o meu. Ele é do Piauí, né? Hoje reside nos Estados Unidos. Um grande bailarino também, né? Um grande amigo. E só desejo aí muito sucesso para ele. Um abraço forte, José. É isso. Gilvan, hoje você, como você já citou, nós íamos falar, você é chefe da divisão de dança da Fundação Cultural de João Pessoa, na Paraíba. Você lida com que faixas etárias ali, dentro dessa fundação?
Então, o trabalho que a gente faz aqui, né, que desenvolve, eu trabalho com artistas ainda em formação, né? Então, assim, às vezes a gente cria mostras, entende? Onde esses bailarinos eles podem estar indo ali ao palco, interpretar, né, e trabalhar um pouco mais ali da sua formação. Mas geralmente a gente trabalha mais com profissionais, né? Sim. Eu analiso projetos, né? E eu sou a pessoa ali que meio que dou aquela certeza, né, de que aquele grupo artístico, aquele artista individual, ele vai apresentar, né? E também não é questão de negar, né? Mas é uma forma realmente da gente dar esse momento assim para esse artista, né? Ele poder apresentar seu trabalho dentro da cidade, entende? Mas que aí a gente vai sempre fazendo essa avaliação, né? É. Você podia imaginar, Giovanni, que você, de uma infância difícil, morando em abrigo, chegasse a uma posição tão importante dentro da sociedade? Olha, para você ver como isso é forte, né? Como a arte, ela é transformadora, né? Porque assim, a minha vida ela mudou quando eu tive o primeiro contato com a arte, né? Mudou completamente. Eu de fato nunca imaginei assim, hoje fazendo uma reflexão mais profunda sobre a minha vida, né? Uhum. Eu penso muito nos meus colegas, né, que moravam comigo dentro da favela e que hoje não são mais vivos, né? Ou que às vezes vivem uma vida um dia de cada vez, sem perspectiva, sabe? Uhum. E, de fato, eu nunca consegui imaginar, né, que eu poderia chegar no lugar que eu tô hoje. Por isso que eu sou uma pessoa assim que eu sou muito agradecida a Deus, né? Porque muitas vezes eu me questiono onde eu estaria. Muito provavelmente eu penso que poderia estar morto, né? Porque eu falo isso porque é a realidade, né? Muitos dos meus Uhum. colegas, infelizmente, perderam suas vidas, sejam os colegas das favelas ou os colegas dos abrigos, né? Que eu passei. Então, assim, é isso, o poder da arte, né, da educação, né, é algo que de fato é transformador, né? Então, assim, hoje a minha intenção é poder passar isso para os jovens, né, porque os jovens eles possam me ver é, como uma pessoa a se seguir, entendeu? Uma história, de fato, uma história interessante, uma história de superação, né? A gente vê tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo, né? E a gente tem que se apegar em histórias boas, eu acredito nisso. Tá, e você já é tido como exemplo. Do Sival, ele disse assim, que você é um grande exemplo de resiliência e diz que é um fã muito grande seu. É, Sim, quando você está ali, você disse que gosta muito de dar aula, não é isso? E quando você está sim. com seus alunos, você leva em consideração também o histórico pessoal de cada um na hora de montagem de espetáculo? Isso tudo pesa para você? Ou você vem com história pronta? Como é que é? Porque pode ser também, mas como é que é com você? Particularmente eu sou o tipo de professor que eu gosto mais de que esse aluno ele possa colaborar, né? Que eu vejo que o aluno ele tem a sua própria bagagem, a sua própria experiência, né? Claro, eu como um profissional da área da dança, eu vou direcionar, né? Mas dentro das minhas aulas, né, os meus alunos eles têm muita liberdade, né, para poder falar, né, para poder de alguma forma ajudar, colaborar dentro das coreografias ou dentro dos exercícios, das sequências que eu passo, né? Geralmente a gente conversa muito também sobre a vida, né? Uhum. Sobre os desejos de cada um dentro da sala. Então, assim, eu não penso muito só na parte técnica, não. Eu já fui assim, né? Eu já fui assim Uhum. porque de certa forma, né, estudei em uma escola onde trabalhava muito a questão de expressividade do aluno também, mas de certa forma o Bolshoi ele é uma escola que preza muito a técnica, né? Então isso estava muito em mim também, né? Só que como eu falei, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, né? Tanto depois que eu saí da escola, como também quando eu fui para a universidade, né? Porque eu sou formado no curso de licenciatura em dança aqui da UFPB. Uhum. E eu acabei ali tendo contato com outros artistas, né, com pessoas que tinham outro tipo de visão, né, outras formas de se enxergar a arte, de se fazer arte, né?
E eu comecei a buscar, a beber dessa fonte também, né? E eu confesso que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com tudo, né? Com a técnica também. Eu não trabalho só com a técnica da dança clássica, né? Mas eu gosto da dança, eu gosto das danças urbanas, né? Eu gosto da capoeira, né? Então, dentro dessa, eu vou fazendo uma fusão contemporânea, né? Vamos dizer assim. Aham. Mas Ó, também trabalho muito com. Pode falar. nada, continua, por favor. Trabalha também com? Mas assim, eu trabalho também muito com muitas atividades que a gente não vai também para essa parte técnica, né? Eu trabalho assim com desenvolvimento corporal do aluno, né? Nem sempre trabalhando dentro de uma técnica específica, né? Com exercícios assim que o aluno ele nem precisa ter técnica. Às vezes o aluno ele vem zerado, mas ele consegue se desenvolver através de algumas, né? Algumas atividades que eu coloco ali que facilita, né? Para essa experiência corporal dele. É. Olha, a Rafa Mouzinho está dizendo que tudo que você faz é com excelência. É, quais são os resultados que você consegue detectar já no seu trabalho? Porque você é muito Ah, jovem, né? Mas que sim. resultados você consegue perceber? Bem, a Rafa Mouzinho é a minha esposa, tá? Ah, Minha esposa, maravilhosa. Ela tá aqui no quarto do lado com a minha filha. tá bem. É, Perdão, tu pode repetir Sim, quais a os pergunta? resultados que você já consegue colher com o seu trabalho? Onde você diz assim, olha, isso aqui é por causa desse trabalho, essa mudança no comportamento do aluno X ou Y. O que você consegue já detectar? Bem, eu trabalho muito a parte da consciência, né, do aluno, não só, assim, às vezes o aluno ele chega com a vontade de apenas dançar, né? Mas tem muita gente que quer se profissionalizar, entendeu? E assim, eu É, sempre, assim, nas conversas que eu tenho com os meus alunos, a gente vai muito profundo, né, sobre arte, né, sobre educação. E às vezes o aluno ele vem com esse desejo que ele não, eu quero ser um artista, um profissional, né? Então, ó, vai uhum, estudar. Tem que ir vai para a universidade, a gente tem um curso aqui, tem, né, tem curso técnico, agora tem esse curso superior, vai, tem que fazer, né? E assim, eu, através dessas falas, né, da gente chegar junto mesmo do aluno e mostrar que ele pode ter outras possibilidades, né? Muitas das pessoas que vieram fazer aula comigo já até finalizaram o curso de dança, né? uhum, olha, Na UFPB, que eu digo, na licenciatura. Então, assim, eu aham. tô para encaminhando todo mundo para esse lugar, né? Quer ser um bom profissional, quer de alguma forma quer ser visto, né, dentro do mercado de trabalho. Não adianta ser só bom, não. Tem que ter um diploma, entendeu? Você E realmente assim, graças a acredita, Deus, você realmente acredita no poder da educação, né? sim, com certeza, porque ela transformou a minha vida, né? Então eu É, seria assim, seria muito ruim da minha parte eu dizer que não, né? Assim, essa é a verdade. A educação e é, a arte, ela tem um poder, né? De transformar a vida de um indivíduo, de verdade, né? E assim, é como eu digo, eu estou aqui como prova. Graças a Deus que eu é. consegui, né, chegar onde eu estou através desse lugar, né? Giovan, você estudou na escola do Bolshoi, que transformou muito a sua vida. A escola do Bolshoi, ela é mantida por governos, né? O governo russo, o governo Isso, da prefeitura de Joinville, acredito que tem a participação privada também, mas o, parcerias. o, o grosso da história é a participação do governo. Você consegue ajudar as pessoas que chegam a você através também de um trabalho que é feito dentro de um órgão estatal, que é da prefeitura. Isso, Eu queria que exatamente. você falasse, então, da importância da participação de governantes no processo da educação. Lembrando, né, Giovana, que quando os políticos abrem espaço para uma educação na arte, eles não estão fazendo favor nenhum, eles estão devolvendo à população o que a população paga através de impostos. E eu queria que você Exato. falasse dessa importância, como é que os governos se portam e poderiam se portar mais ainda. Sim, com certeza. Então, assim, eu sou fruto de 3 projetos sociais, né? Só Uhum, para a gente começar, para a gente poder entender, né, compreender o quão importante isso é. Esses 3 projetos sociais, eles eram mantidos
pela prefeitura, né, da época do ano 2000 até o ano de 2004, que é o ano em que eu ingresso dentro da Escola Bolshoi, que também foi um projeto social, né, em um convênio entre a prefeitura de João Pessoa com a Escola do Teatro Bolshoi. E isso me levou a ser a pessoa que eu sou hoje, né, e a transformação de toda a minha vida, né? Então, para a gente entender o quão importante é quando uma pessoa, né, quando um político, ele coloca a sua mão ali, né, e ele consegue compreender o quão isso é importante na vida dessa juventude, né? E eu não digo só pela minha transformação pela Escola do Teatro Bolshoi, né? Eu já fui tocado, eu já fui transformado assim, a partir do momento em que eu tirei meus pés da favela e fui para dentro de um abrigo, né? E dentro desse abrigo eu participava de um centro também, que se chamava Centro Livre Meninada, que lá tinham aulas de capoeira, que assim, eu acredito muito que me ajudou durante os testes que eu fiz do Bolshoi, né? Para conseguir ingressar dentro da escola, né? Então, assim, eu acredito de verdade, né? E não porque eu estou na gestão que eu estou atual, né? Mas eu consigo, obviamente, enxergar as coisas que estão acontecendo e são coisas maravilhosas, né? Hoje, eu, como chefe da divisão de dança, mas não só um chefe, isso é só a nomenclatura que dão, né? Chefe de divisão de dança. Mas como uma pessoa que está nessa área, uma pessoa qualquer, né? Eu sou um artista também, né? Então, eu consigo sentir e entender o outro lado, né? Então, a gente já começa por aí, né? Montamos, em 2021, uma companhia, a primeira companhia profissional aqui, né, pela prefeitura, né? Temos a Companhia Municipal de João Pessoa, que inclusive já deu grandes frutos, né? Um desses bailarinos foi o bailarino premiado em Joinville, né, no Festival de Dança de Joinville no ano passado, e inclusive fez a abertura esse ano. Muitos desses artistas, desses rapazes... Aqui. Ah, foi? Gabriel, né? Gabriel Moraes, o nome dele. Não sei se... É isso mesmo, Gabriel. E olha que este ano ele foi premiado em Goiás, né, no Festival de Goiás. E é incrível, ele já era maravilhoso, mas agora ele, pelo que eu vi, ele se firma como um bailarino de estirpe. Gabriel, eu não sei o que você está fazendo no Brasil, Gabriel. Já tivemos essa conversa várias vezes, eu e ele, né? Espero que que essa nossa live aqui possa chegar até ele. É um bailarino incrível, né? Ele é muito bom. E assim, eu torço muito por ele, assim como eu torço por todos os outros que estão dentro da companhia de dança, né? Não só o Gabriel, ele foi premiado, como outros bailarinos da companhia também foram premiados no Festival de Goiás, né? Que é muito conhecido. Então, assim, tanto a gente está nessa parte de visibilidade, né? E isso só tá sendo possível por conta de uma política que está conseguindo olhar mais para esse lugar, entendeu? Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu cheguei no ano de no final de 2011, né? E não tinha companhia de dança profissional, não tinha, né? E eu me tornei mais um professor de dança, né? Bom que eu gostei desse lugar, né? Mas para a pessoa que de fato ela buscava ser um bailarino profissional nesse lugar que eu estou, dificilmente ela ia conseguir, né, trilhar esse caminho, né? O pensamento realmente de ir para fora, ir para o sul, né, sudeste, ou para fora do país, né? Como muitos dos meus colegas fizeram. E o seu trabalho aí como escritor, né? Você tem muita coisa para colocar para fora e a escrita te ajuda nisso, não é isso? Exatamente, né? A parte da escrita, né? Eu decidi escrever a minha autobiografia, né? Contar a minha história. Então, aí durante 4 anos e pouco eu venho escrevendo. Meu livro ele já está pronto, na verdade, né? Falta só agora a parte da impressão. Mas é um livro onde eu vou narrar todo esse meu percurso de vida, né? Até aqui meus 32 anos de idade, tá? E é um livro muito forte, onde eu vou falar, né, cada detalhe do que eu passei dentro da favela, como foi a minha passagem pelo abrigo, justamente esse momento de transformação pela arte, né? Com a minha ida para a escola Bolshoi.
a volta para João Pessoa, a realização dos meus sonhos, né? E sempre colocando, obviamente, a arte onde ela precisa estar, né? Como um lugar de transformação. E E olha sim, só, as pessoas dizendo aqui que estão aguardando o seu livro. O que é que. sim. Onde você pretende chegar, Gilvan? Em que lugar você pretende ficar, estar como professor, como orientador, como bailarino, como educador? Aonde você pretende chegar? Mas antes eu queria passar aqui, ó, boa noite para Maria Santana Moraes. Acho que é a mãe do Gabriel. Provavelmente. Eu acredito que É, sim. Não a conheço. eu acho que O sim. Dulcival eu conheço, mas é isso. Boa noite para todos que estiverem assistindo a live, né? Espero que vocês estejam gostando. É isso. Então, Onde eu quero chegar? a mãe de Gabriel. Obrigado. Pronto, perfeito. Bem, é, eu penso em fazer um mestrado, né? Eu penso em fazer um doutorado. Eu penso em continuar seguindo por esse caminho, né, da dança, né, nessa área artística. Eu gosto muito desse lugar. Mas eu quero crescer, né? Eu quero crescer mais. Eu quero buscar ter mais notoriedade nesse lugar, né? E na verdade é isso que eu busco. Eu busco, né, através da minha história, continuar me superando, né? Eu quero quero continuar sendo um exemplo, se já sou, eu quero continuar sendo um exemplo ainda maior, principalmente para a juventude de periferia. Eu quero que os jovens da periferia eles olhem para mim, entendeu? E vejam que é possível para eles também. Não é um caminho fácil, mas é possível. Mas é isso, eu quero fazer tudo isso através da arte, entendeu? Da educação. Então, esse é o lugar que eu me vejo daqui a alguns anos, sabe? Talvez ser um professor universitário, talvez. É Uhum. um lugar muito bonito, né? Um lugar muito bom para se estar. É um lugar muito bonito, mas acho que é um lugar um pouco distante da realidade. Eu vejo a universidade como sendo muito no topo de uma pirâmide de educação, e eu acho que onde você está, se é que você me permite, onde você está, a transformação acontece. Eu não sei se da universidade para cá acontece. Gilvan, Sim. Cíntia está dizendo bravo a tudo que você está dizendo, e eu assino embaixo, bravo mesmo. Você já está inspirando muita gente. Quem é que lhe inspira? Olha, olha, quem me inspira? Meus amigos, né? Meus colegas, os que foram comigo para Santa Catarina, eles são minhas inspirações, né? Hoje, alguns deles continuam, né, trilhando esse caminho, né? Me inspiram pessoas dos centros comunitários que eu participo, que eu já participei, né? Pelo belo trabalho que eles fazem. Quando falta, né, o poder público falta nesses lugares, são eles quem seguram, né? Todas as pessoas que passaram ou que passam na minha vida e que de alguma forma deixam uma marca, né, importante para mim. Meus professores, meus ex-professores, né? Porque sem eles eu não estaria aqui, eu não seria a pessoa que eu sou também, Uhum. entendeu? É isso. Eu acho que é muita gente, mas são as pessoas que passaram na minha vida, né? Que me atravessaram de alguma forma e que eles vão deixando um pouco deles e eu acredito que eu vou deixando um pouco de mim também, né? E a gente vai se construindo juntos. Então, é isso, é para essas pessoas, né? E É, para a juventude da periferia também, entendeu? Que eu quero que possa olhar para mim, né? Quando você fala assim da universidade, de fato, eu enxergo que é um lugar distante, né? É um lugar distante, mas a gente tem que buscar acreditar, porque assim, talvez algo muito pessoal meu, né? E eu querer estar uhum. nesse lugar também seja é uma realização pessoal minha, né? Com certeza, com E certeza. Em termos de realização pessoal, eu acho maravilhoso. Quisera eu também ser um professor universitário. Eu só acho
que não é a universidade que causa uma transformação social, apesar de na Não, teoria, de jeito nunca nenhum. se falar na teoria. A transformação social acontece aí onde você está, lá no Bolshoi, aí acontece no dia a dia. O trabalho esporádico não transforma, é o trabalho constante, cotidiano que transforma, não é? É o que eu penso. Exatamente. Aqui, Hannibalzinho, seu cunhado, Minha cunhada. É sua minha cunhada. cunhada. Sua Isso. cunhada, e falou uma coisa muito bonita, que Deus continue te capacitando, e que Amém. você tenha muito sucesso, né? O Dulcival está perguntando se depois que você voltou para João Pessoa, você foi a Joinville de novo? Voltei a Joinville só no dia do casamento, né? Depois que eu casei, eu levei a É, minha esposa para ela conhecer Santa Catarina e conhecer o Bolshoi, que a gente sempre conversou muito, né? E eu quis que ela pudesse conhecer, ela aceitou, claro, senão eu não teria ido. E foi isso, foi a única vez que eu voltei a Joinville, né? Lá eu deixo muitos amigos, né? Espero que em algum momento eu possa estar por lá novamente. Mas o meu lugar é aqui, entendeu? Eu gosto muito eu gosto muito da minha cidade, né? Também das coisas que eu venho conquistando aqui. Eu não tenho intenção de voltar para Joinville ou ir para o sul do país para morar, entendeu? Eu gosto do lugar que eu tô. É isso. é. Esse trabalho que você vem fazendo, esse trabalho social que é tão importante, que vem ajudando as pessoas a entenderem que existe uma possibilidade de uma vida um pouco melhor já aqui, né? Através da seleção dos projetos, através dos seus alunos, e você torce muito por eles, a gente percebe isso na sua fala, que você percebe e você quer que aconteça com eles o que aconteceu com você, né? Infelizmente, esse trabalho, a gente está num país, como se diz sempre, num país de dimensões continentais. Isso poderia se alastrar mais, não é? Poderia Sim, acontecer em várias partes. exatamente. Bem, mas a gente pode, né, tocar as pessoas. Eu acredito, nesse momento mesmo, eu estou tocando pessoas que estão em outros lugares, né, que estão em outros estados. O Ducival, se eu não me engano, ele é de Joinville, né? Ele É, está em Joinville, já veio para cá, a gente quase uma vez se encontrou, não deu certo, mas vai dar certo. Ele me acompanha a minha trajetória, né? Eu acredito que o livro, ele vai atravessar fronteiras também, entendeu? E a gente vai, de alguma forma, vai tocando as pessoas como pode e vai sendo tocado também, né? Porque é, parte das coisas que eu faço também, ou que eu busco, são de ideias de outras pessoas também, né? Das pessoas que eu entro em contato nos centros comunitários que participo, e às vezes a pessoa, elas conseguem me mostrar algo ainda que eu não conseguia ver, né? Ou muitas vezes, por eu ter vindo desse lugar e ter sofrido muito, eu não conseguia ver como um lugar de potencialidade, entendeu? Eu achava que era um lugar, eu tinha para mim um lugar de falta de possibilidades, de oportunidades, né? Mas a gente tem que entender que nesse lugar tem pessoas que são muito guerreiras, entendeu? São uhum, muito guerreiras que lutam todos os dias, né? E que às vezes fazem a transformação com o pouco que tem, né? Então, assim, eu aprendi muito dentro dos centros comunitários, né? Os alunos que eu tive contato, né? As histórias que eu ouvi. E, assim, eu acho que para mim sempre foi bastante interessante, porque às vezes quando eu chego para dar aula nesses centros comunitários, o aluno ele não me conhece, ele não sabe sobre a minha história, né? E aí, quando eu começo a falar de onde eu vim, o que eu passei, e ele consegue enxergar que aquilo ali é muito parecido com o que ele vive, ele consegue se abrir comigo, né? uhum. E aí, a partir daí, eu consegui dar muitos direcionamentos para muitos jovens, entende? Então, para mim é algo que é muito importante, né? É muito importante. Eu agradeço a Deus por ele ter colocado isso na minha mente, eu não ter negado, né, esse lugar, porque é importante, né? Na verdade, assim, a maioria da nossa população é uma população pobre, né? Preta, pobre, que está dentro desses lugares de periferia, mas que são pessoas potentes, com muita. São pessoas habilidosas, são pessoas que conseguem
trazer algo que pode somar muito para a nossa sociedade, mas são pessoas que estão esquecidas, né? Elas estão esquecidas, só esperando ali a questão da justiça social, entendeu? Elas terem a sua oportunidade também de poder mudar suas vidas. É isso. Talento, inteligência não escolhe raça nem região, né? Então, Exato. isso existe em qualquer lugar. E do Sival aqui, só esclarecendo que ele é da Paraíba, mas mora atualmente em Joinville. Gilvan, Isso. esse seu comportamento empático, extremamente amoroso, já vem trazendo muitos benefícios, né, para as pessoas que lhe cercam. Eu fico muito feliz por ter conhecido você, por você estar aqui no canal. Eu posso dizer aqui que é uma das entrevistas mais emocionantes que nós já tivemos. Eu quero agradecer a você, Agradeço. então, por seu trabalho. Eu, enquanto artista, enquanto um professor de dança, fico feliz por ver como existe um colega de profissão que se aprofunda na arte, que faz da arte uma ferramenta de transformação. Isso é muito importante. A educação transforma, mas a arte também pode transformar. E você vem cumprindo muito bem esse papel. Eu espero que você passe muitos e muitos anos, né, ajudando as pessoas, porque ajudar as pessoas faz muito bem, né? Jesus Cristo disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Então, parabéns de novo, tá? E que tudo corra muito bem para você, tá bom? Eu agradeço demais por suas palavras, né? E é isso, eu só busco oferecer um pouco do que já foi oferecido para mim, né? Eu não poderia chegar até aqui onde eu cheguei se pessoas não tivessem passado na minha vida, né? E tivessem me dado esse direcionamento. Então, assim, hoje eu sinto que eu devo essa retribuição, né? É algo que é importante. Para mim é algo que, assim, eu sigo, é uma regra, sabe? É isso. Parabéns. Um grande abraço para você. Obrigado às pessoas que passaram por aqui, quem deixou recadinho, também quem não, mas muito obrigado. Gilvan, Isso aí, eu sucesso para agradeço a você. todos também. Agradeço a todo mundo, agradeço a você, né, pela abertura aí no seu canal. É isso, eu espero que a gente possa ter mais contatos, em algum outro momento a gente possa fazer, né, uma outra live, ou até a gente possa se encontrar. Eu estarei no Rio de Janeiro esse ano, eu vou dançar lá no final do ano. Vou dançar. Você Onde? tá no Rio, né? É no Rio, né? Eu moro em Niterói, uma cidade colada aqui ao Rio. Onde você vai dançar? Agora tu me pegou, porque eu esqueci o nome do festival. Tá. Esqueci, porque foi algo muito. Aconteceu agora, né? Foi um convite muito próximo, aí eu preciso ainda me atualizar, mas estarei sim no Rio de Janeiro. Depois eu passo para você com Isso. calma o nome do festival, tudo direitinho, tá? Mas aí, quem sabe você pode ir lá me assistir. Eu estarei dançando justamente a coreografia que eu dancei na Alemanha, tá? E aí você vai conseguir me ver como artista, né? E ver a minha intensidade, né? A mensagem que eu quero passar. Que eu acho que seja um lugar que é preciso, né? Estar com a coreografia que eu vou apresentar. Vai ser bacana, vai ser interessante. Eu quero sim. Querido, um abraço apertado em você, tá? Um beijo na família. Você tem uma filhinha, não é isso? E isso pronto, é a realização dos meus sonhos, né? A minha filha, ela, graças a Deus, é uma bênção na minha vida. Tá no quarto agora já dormindo, a Valentina. Tem 5 aninhos e veio só pra deixar esse meu coração mais mole, tá entendendo? Uhum. É isso. Querido, um Ser abraço pai, eu não grande. sei se você é pai, né? Não Não, sei não se você sou. é pai, Não, não sou. mas é um sentimento que não tem como explicar. É. Tá, joia? Eu agradeço, abraço para todo mundo, boa noite, né? E desejo uma boa semana para vocês. Para você também, querido. Tchau. Até mais.